Sejam bem-vindos a mais um Empreendedores pelo Reino. Estou aqui hoje com o Ramiro. Ramiro, seja bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite, viu? É uma honra estar com vocês e falando desse assunto que é tão importante, né? Muito mais para mim, minha honra, com certeza. Bom, eu gostaria de pedir para o Ramiro se apresentar. Eu prefiro não apresentar as pessoas, Ramiro. Eu prefiro que você se apresente. Quero que você diga sobre os seus negócios. Eu sei que você é um grande homem de negócio, então conta um pouquinho pra gente. Quem é o Ramiro, não só como empresário, mas também como pai, como esposo, como líder do CRI, né? Conta um pouquinho pra gente, vai. Muito bom. Bom, Ramiro Azambuja, né? Não, eu digo que a gente procura tentar usar os negócios para levar um pouco da palavra, para levar um pouco daquilo que é a missão que nós assumimos, né? Que é fazer com propósito, que é fazer com princípio, nesse mundo que é tão conturbado, né? Que esse mundo que é tão difícil. E atualmente eu atuo no agronegócio, atuamos como empresários do agronegócio na área da construção, mas tenho me dedicado muito para a estruturação de um projeto de mentoria, consultoria e apoio a empresas e a negócios, né? Nós temos feito toda essa estruturação de negócios. Temos trabalhado muito fortemente na parte de apoio aos empresários, né, na área de advisor, na área de conselho, e estamos fazendo um esforço muito grande para dar um apoio tanto na área de front office como de back office, em assuntos que são importantes, que é a estruturação de negócios, planejamentos estratégicos, né? Essas ponderações e acompanhamentos de operações. Então, tanto aqui como no Brasil, nós temos nos dedicado muito a esse tema e diminuindo algumas operações internas para que a gente possa estar cada vez mais dedicado nesse tema que é tão importante, que é dar esse apoio para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem desenvolver projetos estratégicos, para pessoas que precisam de um apoio, né, no campo empresarial. Empresas que já estão prontas, mas precisam da escala. Empresas que precisam já estão crescendo e estão naquela dor do crescimento. Exatamente. Né? E é a Haas Consultoria. É a Haas Consultoria. É tanto que nós temos essa dor, né? Eu, como empresário, eu digo que eu tenho muito mais erros do que acertos. Sim. E esses erros que fazem a gente chegar onde a gente chegou. É verdade. E é por causa deles que a gente tem propriedade para falar de temas tão importantes, de planejamento, estruturação de caixas, formação de preço, né? Criação de valor, mapeamento de oportunidades, mercado, e tudo isso é muito importante para esse mundo que está tão diferente, né? Nós estamos vivendo tempos completamente diferentes, a velocidade do tempo está diferente, né? Impactos globais interferindo diretamente no mercado, né? Operações que a gente tem visto geopolíticas que estão mudando, né? E como nós, enquanto empresários, nos posicionamos, entendemos o que nós precisamos organizar das nossas empresas, dos nossos produtos, né? Frente a todo esse ambiente. Para isso, nasce a Haas Consultoria, nasce uma série de produtos, nasce mesas de debate, estamos participando muito de reuniões junto a sócios, né? Então estamos fazendo essa parte de estruturação e consórcio de operações, para a gente poder pegar disso que há uma crise econômica e geopolítica e transformar em oportunidade de negócio em qualquer lugar do mundo. E tem algum segmento específico que vocês atuam? A nossa segmentação hoje está diretamente ligada à estrutura, tanto agro como a parte imobiliária. Então, mas a consultoria também? A consultoria vai ser focada? Não, nós estamos bastante generalizados, uma vez que o foco total é a gestão. Então, estruturação, preparação, captação, implementação, a gente está muito focado nessa parte, né? Então, o grupo hoje é focado muito nessa área de agro e imobiliária, mas quem faz gestão em qualquer atividade. Exatamente. E nós estamos tentando, estamos preparando, né? É um time, não é o Ramiro, é um time inteiro de profissionais, cada um na sua especialidade, que vem compor a consultoria e para a gente poder entregar o melhor produto para os nossos clientes, né? Precisamos falar sobre isso, viu, Ramiro? É verdade. Bom, Ramiro, então você lidera e já liderou, né, grandes projetos, estruturou negócios, conectou investimentos internacionais. Como é que você enxerga essa visão da prosperidade em prol do reino? Tem alguma diferença ser empresário cristão e não ser empresário cristão para você? Recentemente eu escrevi um artigo sobre isso, a pedido. Ai, que legal. Depois quero o link para colocar aqui. Com certeza. E a grande verdade é que nós, quando nos tornamos
prósperos, sobretudo sobre a segmentação e sobre a palavra de Deus, a prosperidade ela tem várias atenuantes. Não é ser só próspero financeiro, mas há prosperidades e há vários campos da vida, né, do cidadão, da pessoa, que precisam ser considerados. É verdade. E nós temos que entender quais são as prioritárias. Quando a gente coloca isso na balança, nós passamos a perceber que prosperidade ela não passa somente pelo campo econômico. Ele necessita responder a pergunta para quem? Para quem nós estamos fazendo isso? Porque quando o dinheiro passa a ser a vertente de tudo, a gente perde o valor da prosperidade. A prosperidade ela está diretamente ligada à necessidade de nós reconhecermos, primeiro, Deus, segundo, a família e terceiro, a comunidade onde a gente atua. Então a prosperidade ela vai muito além somente da questão do resultado econômico. Né? Grandes impérios caem porque eles não têm esses pilares muito concebidos. E aqueles que muitas vezes necessitam fracassar ou recomeçar, eles necessitam recomeçar porque eles precisam dessas bases sólidas. Perceba, nós temos acompanhado muitas empresas de sucesso, que o sucesso ficou só na empresa. São pessoas bem-sucedidas, são CEOs, são presidentes, são empresários bem-sucedidos que não têm família, que perderam a família, que perderam os filhos e que vivem numa depressão. A prosperidade ela vai muito além quando nós entendemos dessa prosperidade que a gente trabalha muito, que é a prosperidade que a gente cristã, né? Então, é para quem? E quando a gente responde essa resposta com tranquilidade, com maturidade, nós passamos a perceber que aí sim, nós temos esse diferencial. Então não basta ser próspero financeiro, se você não for próspero, né, nas outras atividades. Lembrando que as outras áreas da vida são muito mais importantes. Então a prosperidade vem da resposta tranquila do que para quem, não do porquê ou quanto. É verdade. Eu estou lendo aquele livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares. Eu achei muito interessante, o último princípio que ele deixou no livro é o de evolução espiritual. E ele fala, sem a evolução espiritual você não consegue cumprir os outros princípios. Porque é muito difícil sem Deus ou sem essa busca, esse alinhamento com Deus, você conseguir ser generoso o tempo todo, você conseguir ser verdadeiro o tempo todo, você conseguir cumprir os outros princípios, né? Ser humilde, né? Não ser arrogante, não ser orgulhoso, né? Então, realmente é isso que você falou. Qual é a sua prioridade, né? Eu tenho falado muito isso é uma coisa que acaba se tornando repetitiva aqui no podcast, mas não tem jeito da gente não falar, porque realmente a nossa prioridade tem que ser Deus. E acho que ainda bem que os empresários cristãos estão se voltando para essa evolução espiritual antes do negócio, né? À luz da palavra, né? Tudo é muito simples. Nós que complicamos. É verdade. Há uma complicação sobre a interpretação do que é felicidade, do que é vida, do que é prosperidade, né? Do que é realmente a entrega perfeita. Nós acabamos complicando, mas à luz da palavra, prosperidade vai muito além e aliás, a gente até considera a prosperidade de uma maneira subjetiva. E eu tenho falado muito disso. Nós temos encarado grandes desafios e uma das linhas que nós temos trabalhando muito na mentoria é a preparação dos outros campos espirituais. E Deus é um Deus tão perfeito, né? É o Deus que eu descobri depois que precisei ter um problema de saúde, que precisei quebrar para mim descobrir esse Deus. Para mim entender na luz e ser testemunho vivo do que realmente é Deus na vida da gente e do que é realmente prosperidade. Então, conta um pouquinho, não sei se você pode contar. Claro. Nós, na verdade, saímos de vários negócios, né? E estamos o tempo todo, né? A vida do empresário é de altos e baixos no quesito econômico. Mas é muito forte o quesito familiar, né? E o quesito espiritual. E é nele que a gente encontra essa capacidade. Então, eu deixei de estar executivo por questões de saúde, né? E foi lá que foi o meu primeiro grande encontro com Deus. Entendi. Então, eu saio da vida de CEO, de presidente de uma grande companhia, de um grande grupo, e vou direto para a UTI. E ao me encontrar na UTI, você ganha um tempo para reflexão. E Deus me deu essa grande oportunidade dessa reflexão. Foi exatamente lá
que eu entendi o para quem. E eu percebi que eu era, por exemplo, uma pessoa muito, muito rica, mas que desdenhava da riqueza que eu tinha. Eu tinha uma família, e tenho, uma família maravilhosa, mas era um pai ausente. A minha filha, à altura, tinha 9 anos de idade, e eu, como pai, não sabia onde era a escola da minha criança, onde é que eu nunca tinha levado ela para a escola, nunca tinha trazido, não participava da vida, da educação da minha filha mais velha. Eu percebi que, por causa do trabalho, datas muito importantes, aniversários, natais, datas de comemoração de casamento, foram passadas em branco. Tudo em prol do sucesso financeiro, tudo em prol da carreira. E eu percebi que a vida passava muito rápido, era um suspiro. Deus precisou me provocar para esse tempo, precisou tirar aquilo que era mais precioso, que era a saúde. Precisou me colocar em teste para mim entender que aquilo que era tão precioso, que é o corpo, que é a saúde, que é a qualidade de vida, que é se alimentar bem, que é ter tempo para se cuidar, tinha sido esquecido. Ou seja, tudo aquilo que era mais importante tinha ficado para trás, para que eu pudesse me dedicar à construção de uma carreira de sucesso. E que naquele momento eu estava, por causa do excesso, né, eu estava tendo a oportunidade de perder tudo. Então, o meu testemunho é que Deus foi tão bom comigo que me oportunizou ter uma segunda chance ainda jovem. Eu saí da UTI e foi quando nós tomamos a decisão, um ano depois, de me mudar para Portugal com a família, para buscar qualidade de vida. Hoje, há um equilíbrio entre a vida profissional, mas há todos os dias e todo o tempo a pergunta: para quem? Nós, pais de família, nós empresários, precisamos sim deixar um legado, precisamos construir sim um patrimônio. Esse é um patrimônio financeiro, mas precisamos deixar um patrimônio que é o legado. Nós precisamos deixar, porque tudo que as pessoas queriam e tudo que as pessoas que mais se importavam comigo e que tinham um valor na minha vida queriam era a presença. E era tudo que eu não podia dar por causa da minha incapacidade de percepção. Essa mentalidade, né? Eu ouvi um podcast esses dias de um grande homem de negócios também, que tinha várias startups, trabalhava pra caramba, foi parar na UTI também, e ele ficou acho que uma semana na UTI, uma coisa assim. E ele orou quando ele estava ali e falou assim: Deus, eu não tive tempo com os meus filhos. Ele teve essa mesma reflexão: eu não tive tempo com os meus filhos, eu não tive tempo com a minha família, me permita ter uma segunda chance. E ele teve uma segunda chance. E quando ele estava na segunda chance dele, ele voltou a viver igual ele vivia antes. E ele conta, né, que teve um momento ali que ele parou e ele falou: gente, eu tô indo pro mesmo caminho de novo. Porque é tão engraçado quando a gente tem esse padrão de vida, parece que a gente volta para ele, né? Mesmo você, eu quero ouvir você dizendo a sua experiência em relação a isso, porque a dele foi ele já estava se vendo voltando, trabalhando pra caramba. Quando ele viu, ele já estava com sei lá quantas startups e tal. Aí ele falou: não, peraí, eu não vou esperar de novo chegar uma segunda vez na UTI ou a morte, quero estar com os meus filhos. Então ele voltou pro caminho e falou: não, Deus, me ajuda. Desistiu de várias startups, deixou os negócios e teve esse equilíbrio. Não é tanto dinheiro que eu preciso nesse momento. E às vezes a gente, com a cabeça melhor, a gente vai ter até mais prosperidade financeira também, né? Mas como é que foi, assim, depois que você passou por esse período, veio para cá, você também se pegou nesse momento de, às vezes, até quase voltando para aquele mesmo padrão de trabalho? Com toda certeza. Isso é um vício. E a gente precisa o tempo todo estar cortando. É igual aquela pessoa que era viciada em bebida e que volta a ter acesso à bebida. Se descontrolar, vai voltar a ser alcoólatra. O trabalho é igual, o projeto é igual, a necessidade é igual. Eu digo sempre: trabalhem muito, mas trabalhem de forma planejada. É um pouco do que a gente trabalha, que é a gestão do tempo. É poder trabalhar ferramentas para que a gente possa ter um alto desempenho com menor tempo, menor disposição de tempo, para que a gente possa associar e conectar, né, a necessidade do nosso trabalho, a dedicação e aplicação do nosso trabalho, mas também não esquecer do tempo da família, do tempo de se cuidar, do tempo de qualidade.
Nós precisamos ter esse equilíbrio. E o equilíbrio, às vezes, é a essência de tudo para que a gente possa avançar de maneira correta, né? É verdade, é isso mesmo. Bom, então, houve momentos assim da sua carreira que você precisou escolher entre o que era mais lucrativo e o que era mais alinhado aos meus valores? O tempo todo. Hoje, eu não abro mão daquilo que eu acredito. Eu não abro mão dos valores. Mesmo, né? Que tenha que perder um negócio. Mesmo que se perca, né? Essa é uma perca que é um ganho. É verdade. Né? É maturidade. Eu falo que se eu encontrasse o gênio da lâmpada hoje e tivesse só um pedido, eu deveria ter essa consciência, essa maturidade que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Uhum. Eu tenho certeza absoluta de que escolher pelos princípios e valores sempre é a melhor escolha. É verdade. Então, esse alinhamento, essa condicionante, ela te leva a uma colheita muito mais pura, né? É mais difícil. A construção, ela sempre é uma renúncia, né? Uhum. Não há crescimento sem dor e não há crescimento sem renúncias. Mas nós temos que saber o que renunciar e que caminho seguir, né? Às vezes, o que parece bom momentaneamente traz uma consequência para a eternidade. Então, saber fazer essas escolhas é fundamental para a construção do tema principal que nós estamos falando, que é a prosperidade e que é a prosperidade eterna. É verdade. Então, conta um pouquinho do CRI, dos seus projetos aqui e no Brasil também, conta um pouquinho da sua experiência, fala um pouquinho também você já falou da Haas, mas fala um pouco dos seus projetos no geral. Do grupo, perfeito. O CRI é um movimento que me enche de orgulho fazer parte. O CRI é ligado à Igreja Lagoinha Lisboa, né? A Lagoinha como um todo, a Lagoinha Global. Eu sou ligado à Lagoinha Lisboa, ao CRI. Eu tenho a honra de estar um dos líderes na Europa, e é um movimento de cristãos empreendedores. É um movimento onde a gente desenvolve encontros e promove conteúdos e metodologias para estarmos desenvolvendo justamente o empreendedorismo cristão, né? Esse empreendedorismo basicamente que é ter um ambiente onde a gente tem pessoas que tenham os mesmos princípios, os mesmos valores e que querem crescer de maneira conjunta, né? E querem crescer de maneira com os princípios e valores bíblicos. Então, é um movimento cristocêntrico, onde a gente desenvolve network, onde a gente tem a escola de empreendedores, onde a gente desenvolve encontros, né, para falar sobre empreendedorismo propriamente dito, onde a gente desenvolve e apresenta ferramentas e aperfeiçoa as nossas técnicas para melhorar o desempenho, né, desses profissionais, empresários, empreendedores, ou aqueles até que desejam empreender, mas já conectados a essa metodologia e, sobretudo, a essa linha cristocêntrica. E como é que é para se inscrever no CRI? Então, sendo membro da Igreja Lagoinha, né, ao você se inscrever, já existe um direcionamento para que você, sendo empresário, você é anexado ao nosso grupo. Precisa estar na Lagoinha, então. É muito importante. Assim, fundamentalmente, esse movimento pertence à Igreja Lagoinha. Então, é para membros da igreja, mas nós fazemos muito eventos abertos para que outros irmãos, outras empresas, empresários e pessoas que queiram vir somar a esse movimento são muito bem-vindos. Nós temos encontros em todas as igrejas Lagoinha, na sua grande maioria já tem um Ministério CRI, né? Na sua cidade você pode localizar através do CRI da Igreja Lagoinha, ou através também das redes sociais, né, do CRI. Qual que é o arroba daqui mesmo? @CRI Lisboa. CRI Lisboa. Boa. Então, vem fazer parte do CRI, né, da Lagoinha Lisboa, venha fazer parte do CRI, porque tem movimentos, é um movimento muito legal, a cada dia tem crescido muito, e a gente tem tido experiências e testemunhos extraordinários daqueles que acreditam que construindo e tendo sócio como Deus como sócio, é a receita do sucesso para qualquer projeto. É verdade mesmo. Bom, então eu queria saber assim, existe algum momento que marcou sua vida
sua trajetória do empreendedorismo, algum testemunho, sabe, que aconteceu na sua vida, assim, que você poderia compartilhar com a gente, que foi uma decisão totalmente direcionada por Deus e que realmente foi bom no final? Às vezes no momento você achava que não ia ser tão bom, mas foi bom? Claro. Ser empresário é ter fé e acreditar todos os dias. Eu acredito fielmente que Deus está em todas as nossas decisões. E tem acontecido coisas maravilhosas nos nossos negócios. Nós temos encontrado parceiros ideais e perfeitos. E a gente tem um costume de dizer, e eu digo que isso é um testemunho, que a proximidade com Deus, quando é verdadeiro a oração, quando é verdadeiro o pedido, quando a vontade vem de fato do coração, Deus ouve. E nós temos um jargão que a gente fala, não pede que Deus dá. Recentemente nós temos pedindo para Deus, né, nos libertar, nos liberar, e tirar as pessoas os projetos, tirar aqueles que não pertencem a Ele, que não são dele, do nosso caminho. E parece que Deus tem nos ouvido. Então, e às vezes dói, a gente né? leva, exatamente, a gente leva um susto. Falei, meu Deus, perdemos fulano, perdemos um cliente, perdemos um parceiro, perdemos um colaborador. E aí Deus nos lembra o tempo todo, você pediu, você está tendo. Então, saber pedir é muito importante. E o meu testemunho é que Deus ouve os empresários, Deus ouve os empreendedores, Deus ouve as orações quando elas são feitas de maneira correta, né? Quando elas são feitas do coração. E a gente tem que saber absorver tudo aquilo que a gente pede, porque uma vez que a gente pede, Deus, Ele obedece, Deus, Ele te atende, Deus, Ele é muito fiel aos nossos pedidos. Então, se libertar nesse momento tem sido extraordinário para nós, e nós temos testemunhos maravilhosos. Assim como também pedimos novos parceiros, assim como pedimos novos projetos, novos clientes, Deus tem abençoado grandemente. E aí, nesse sentido, nós temos criado um grande ecossistema. Temos criado uma grande comunidade de negócios, de parceiros. O IDN é uma delas, né? Aqui nós criamos uma estrutura de hub, onde nós conseguimos acoplar vários serviços a serviço do projeto da consultoria e da mentoria, onde dentro desse ecossistema, dentro desse hub de negócios, tem surgido grandes empresas e grandes parcerias. Temos desenvolvido grandes projetos de maneira consorciada, o que tem nos permitido alcançar projetos e empresas grandes. Temos feito um desenvolvimento massivo na estruturação de comunidades nichadas, né? Ou seja, comunidades ligadas ao setor empresarial, né? Tanto da área de serviços, tanto na área de franchising, como na área de imobiliário, e isso tem dado um resultado que você pode estar acompanhando aí pelas redes sociais do IDN, que tem trazido grandes resultados, tem mostrado novas tecnologias, tem importado novas soluções para o mercado e tem ido na contramão de tudo que tem acontecido. Então, enquanto as pessoas estão falando em estruturar remodelação, nós estamos estruturando ecovillages. Nós estamos trabalhando um conceito diferente que vai em acordo com o que a gente acredita, que é a sustentabilidade, que é o novo, que é um pós-Covid, que é onde as pessoas estão procurando ambientes de natureza, onde as pessoas estão procurando ambientes de qualidade de vida, familiares, até porque o processo de nômade digital sou eu, sou você, qualquer pessoa que trabalha pela internet. Então, antigamente esse nome nômade digital era uma coisa estranha. Hoje não. Hoje é um dado que eu não tinha. Eu recebi esses dias agora de uma palestra que quase 30% de estudantes já estão migrando para a educação, né, de casa. Ou seja, essas pessoas vão procurar um outro ambiente, que não seja um ambiente de apartamento, que não seja um ambiente de grandes centros, mas elas procurarão trabalhar e viver em qualidade de vida. Então, aqui na nossa estrutura imobiliária, nós já estamos falando nessa modelação de negócio, nesse projeto, nas ecovillages, né? nas casas modulares que a gente está preparando.
enquanto está todo mundo discutindo sobre mão de obra, nós estamos trazendo as soluções do steel frame e de construções alternativas modernas que não dependam tanto da mão de obra, mas que proporcionem a mesma qualidade e eficiência e que estão à frente do tempo, que são construções mais rápidas, mais eficientes e que trazem um resultado econômico para aquele que é investidor. Então, a IDN tem trabalhado esse tipo de projeto. Então, a IDN não é só um coworking? Não, a IDN nunca nasceu com a ideia de ser um coworking. A IDN é um conceito de hub de negócios, né, que está nascendo também no sul, né, de Portugal, que também está nascendo na Espanha, e a ideia é conexão de projetos. Não é conexão só de startups, internacionalização, nós temos uma linha de comércio de importação e exportação, né? Nós estamos importando tecnologia, estamos importando gestão, estamos importando conceito e estamos conectando isso à comunidade local, né? Não basta trazer um produto, mas a gente traz toda a estrutura de conceito para que seja implementado. Um exemplo de que né, é algo que quando a gente trabalha com propósitos e com princípios, a gente faz coisas que a gente acredita. Nós temos uma área de tecnologia aqui no Hub que trabalha uma conceitualização do Phygital, que está indo, que é um novo conceito que as pessoas têm sobre tecnologia. Tudo está virando digital. Nós estamos perdendo as nossas essências, né? Com a digitalização, o mundo está ficando frio. Está saindo agora do digital e indo para o Phygital. E agora nós estamos indo para o Phygital, que literalmente é humanizar o digital. Ramiro, de que forma isso é possível? Olha, nós já temos toda a estrutura pronta, estamos com uma base muito estruturada, é um projeto pioneiro aqui para a Europa, que é um projeto dos hologramas, que é o projeto dos clones. Então, hoje é possível a EDE estar atendendo vários clientes ao mesmo tempo, mas como pessoa, como humano. Não é mais o computador que opera nessa estrutura, mas é o Phygital em ação. O holograma é algo real, então a gente pode estar em vários lugares do mundo de maneira através do holograma. E isso é uma tecnologia que está disponível aqui através do IDN e que as pessoas conseguem acessar. Nós estamos popularizando soluções, nós estamos popularizando plataformas, nós estamos popularizando projetos que possam ser acessados pelo pequeno, pelo médio, pelo grande empresário. E conectando essas pontas, fazendo com que tudo isso esteja um propósito, um princípio e esteja diretamente ligado àquilo que a gente de fato acredita, né? Não basta nós desenvolvermos isso sem pensar nas pessoas. Então, o alicerce de toda essa estrutura está sendo pensar não só enquanto empresa, enquanto negócio, mas está sendo pensar no humano, né? Na qualidade de vida, na estruturação de uma nova capilaridade que proporcione àqueles que usarem dessas ferramentas, aqueles que acessarem esse hub de negócio, sinto que tem uma diferença. E por trás dessa diferença o que nós acreditamos, que é Deus e que são as pessoas. E como é que faz? Se algum empresário que está nos ouvindo quiser participar desse hub, como é que faz? Olha, é perfeitamente possível. Nossos canais de comunicação, né, o IDN, as pessoas podem nos acessar. Tem um time inteiro aí comercial à total disposição para dar o apoio, dar o suporte, responder as perguntas e fazer com que as pessoas acessem esse mecanismo. A ideia é que uma vez dentro dessa comunidade, a gente viva de forma como comunidade. Então a gente cresça conjuntamente os nossos projetos e os nossos negócios, interligue os nossos produtos ao ponto que esses serviços sejam acessíveis e acessados pelo maior número de pessoas possível. Entendi. Bom, e caminhando aqui então para o fim, queria te fazer uma pergunta final. Se você pudesse deixar uma frase ou ensinamento para os empresários cristãos que estão nos ouvindo, o que você diria que é mais importante para eles se preocuparem? Olha, cuide de ti mesmo, né? Cuide de você mesmo antes de cuidar da sua empresa, antes de cuidar do seu negócio, antes de cuidar do próximo. Porque você é muito bem estruturado, você é muito bem alimentado de conhecimento, você é alimentado de espírito, de Deus,
ninguém consegue parar o seu negócio, ninguém consegue parar o seu sucesso. O seu sucesso, ele é uma constância, né, de autopertencimento. É um exercício de persistência, né? A construção de persistência individual. A melhor forma de se alcançar o sucesso é apostando primeiro você em você mesmo e depois transferindo essa essência para o seu negócio. Estar empreendedor, estar empresário, não pode nunca esquecer que é estar humano, né? Ou seja, é estar primeiro se cuidando. E quando eu falo se cuidando, é de novo respondendo a mesma pergunta: para quem? Se você está fazendo isso para Deus, se você está fazendo isso para a sua família, você está no rumo certo. Toda vez que você não tiver essa resposta clara, é porque é necessário uma revisão de todo o processo, de todo o projeto. É verdade. Eu sempre falo, né? Antes de liderarmos outros, temos que nos liderar primeiro. E a parte mais difícil. Nós somos os mais rebeldes, né? Há sempre um auto-boicote. Totalmente. Né? O tempo todo a gente quer se boicotar porque é muito mais fácil não ir para academia, é muito mais fácil não aprender inglês, é muito mais fácil não aprender Ele quer a facilidade. Não se cuidar. Como é que você quer dizer que sua empresa é bonita se você não se cuida? Como você quer dizer que seu projeto é bom se as pessoas olham para você e você não expressa isso? Né? Primeiro tem que dar o exemplo. Né? O tempo todo. Então, estar empresário, em primeiro lugar, é o autocuidado. É verdade. Não basta ter sucesso e não ter os outros pilares. E acredito que o pilar principal da paz e da prosperidade é realmente Deus, né? A evolução espiritual. Então, olha, quero primeiro te agradecer por estar aqui comigo. É uma honra estar com você, Ramiro. Muito obrigada. Eu conheci o Ramiro num curso de coaching, né, Ramiro? Verdade. Estávamos ali em busca realmente de conhecer mais técnicas, mais ferramentas e conheci o Ramiro. Ou seja, é muito bom a gente estudar, a gente procurar treinamentos, a gente conhece pessoas incríveis também nos lugares que a gente vai. Por isso, empresário, não deixa de cuidar de você primeiro, estudar, vai para curso. A gente estava no curso da Febracis e foi muito bom. Foi muito bom. Então, muito obrigada mesmo. Esse lugar aqui que a gente está hoje, vocês viram que lindo? É maravilhoso. Eu estou aqui no espaço do Ramiro, né, que é a IDN. Então, quem quiser também, ele aluga aqui para cursos, aluga aqui para... vai ter aqui uns dias o estúdio, né, de podcast. Aqui já está perfeito, mas vai ficar melhor ainda. Então, daqui uns dias eu tô aqui, viu, Ramiro? Muito bom. Então, assim, muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. É uma honra mesmo. Estou muito privilegiada por estar aqui com você e por ter também feito outro podcast com a Francine, sua esposa. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe. E eu tenho certeza que esses negócios vão crescer muito. Eu sou consultora empresarial também e acredito muito nisso que você falou. E por isso eu falei, temos que conversar, porque... é isso, os projetos de Deus dentro de um hub e um se ajudando e a gente potencializando os negócios uns dos outros. É verdade. Então, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem, fazer podcast, ser empresária, ser mentora, mãe, conectar tudo isso para um princípio, para um propósito e ainda querer evolução. Isso é muito legal. Eu acho que isso é para poucos. São para pessoas corajosas que acreditam. E eu tenho certeza que Deus abençoa, que Deus prospera. Amém. Eu tenho certeza que muito em breve muitos vão ver teus testemunhos nesse projeto maravilhoso e lindo que você está construindo. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Amém.